Olá, gente! Então, essa é a nossa aula 2, da parte de trigonometria, e como eu prometi na última aula, a ideia agora é a gente olhar os exercícios e pensar como é que a gente se prepara para esse conteúdo na prova do Enem, tá? E eu separei aqui 3 exercícios para vocês, para a gente comentar. Esses 3 exercícios, eles são bem simbólicos. Por quê? Porque eles nos dizem qual é o raciocínio que, em geral, essa prova pede desse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu queria retomar, né, só para a gente aqui retomar um pouquinho, revisar o que a gente viu. Então, a gente viu a função seno e quais são as características dessa função seno. Primeira coisa que a gente viu, o gráfico da função seno está aqui, né? Coloquei aqui embaixo. É um gráfico periódico. O que significa isso? Significa que cada período, né? No caso, o período é 2π, eu tenho esse gráfico novamente, né? Então, ele começa, aqui a gente fica o seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 ou 90 graus é 1, e assim vai, né? Quando eu chegar em 2π, o gráfico volta a ser formado, a desenhar. E aí a gente tem também que a função seno, ela assume o seu maior valor no 1 e o seu menor valor no menos 1. Isso é importante, vou frisar bem. Então, o máximo que o seno pode assumir é 1 e o menor valor que o seno pode assumir é menos 1. Todos os valores de seno vai estar nessa faixa aí. Eu já falei que ela é periódica, de período 2π, e aí eu queria comentar o seguinte, essa função aqui, isso está dizendo para a gente que a imagem dessa função é exatamente o intervalo da reta, que é um intervalo fechado de menos 1 a 1, tá? Domínio, todos reais. A imagem de menos 1 a 1. E aí, pessoal, finalmente, não há assíntota. O que é assíntota? A assíntota é uma reta ao qual o gráfico à medida que você caminha sobre o domínio, esse gráfico se aproxima dessa reta. Não há assíntota aqui, tá? Bom, essas são as principais características desse gráfico. E você pode ver, né, que se você pegar aqui de 0 até π sobre 2, essa função ela cresce, de π sobre 2 até π ela decresce. Você olha esse comportamento, né, composto por partes que crescem e por partes que decrescem. A função cosseno também é uma função periódica de período 2π, e de novo, isso significa que a cada 2π você tem um desenho do gráfico novamente, igualzinho, né? Então eu faço uma cópia desse gráfico que está aí, tá? Ela também assume seu maior valor no 1 e seu menor valor no menos 1. Imagem também é o intervalo que vai de menos 1 a 1, e o domínio toda reta também não tem assíntota. Esses são os principais resumos. É importante que vocês tenham em mente esse formato do gráfico do seno e cosseno. Lembra, o seno de 0 é 0, então o gráfico tem que partir da origem. O cosseno de 0 é 1, então o gráfico tem que partir do 1. E aí eu preciso mencionar para vocês o seguinte, que é muito comum aparecer lá nas provas do Enem o que a gente chama de transformações, que é uma composição de seno, tá certo? E cosseno com soma de variáveis, soma de constantes, desculpa. Então vamos pensar aqui exatamente nessa... Ai, desculpa, gente. Volta aqui. Vou pegar aqui o lapisinho aqui, que ele está perdido. Caneta. Pronto. Vou pegar aqui essa primeira aqui. Você tem A mais ou menos B, seno de 6x mais D. Esse A, esse B e esse C e esse D, A, B, C, D, aqui são números reais, tá? E aí, vamos pensar aqui em números reais são nulos, tá? E esse aqui você está fazendo uma translação do gráfico do seno. Você pensar aqui, a gente tem que, como eu comentei há pouco, deixa eu mudar aqui de cor, para a gente desenhar aqui o gráfico, seno. Acho que eu consigo mudar aqui, botar aqui um azul. Foi? Acho que foi. Pronto, foi. O seno de 0 é 0, né? Então, o seno a gente tem tem uma característica assim, né? Vou botar assim. Só fazer uns bolsos aqui. Aqui eu tô me referindo à função y igual a seno de x, tá? Seno de 0, 0, tá aqui. Aqui
é o máximo, que é o π sobre 2. Aqui é o π. Aqui é o 3π sobre 2. Daí aqui volta para 2π. O que acontece agora se eu pegar essa função seno de x e somar um número? Vou pegar agora, pensar na seguinte função. Vou pegar aqui do outro lado. Vou pensar agora em y igual a 2 mais seno de x. Se eu pegar aqui y igual a 2 mais seno de x, gente, observe o seguinte. Observe que quando o x for 0, o y é 2. Então agora, a função ela não parte mais do 0. Ela já vai partir aqui, ó, do 2. E aí, se você for olhar, ela vai ter todo aquele outro comportamento. Então aqui já não é mais o π, aqui parte de 2. Qual a relação entre esse gráfico e esse gráfico? Então, um é a relação do outro. Eu pego esse gráfico daqui, ó, e arrasto ele para cima. Faço uma translação, tá? Então, essas transformações, elas vão fazer esse movimento do gráfico. Aqui eu mencionei dessa constante, o A. Esse B aqui, ele vai tratar da amplitude. Esse gráfico, ele vai ter uma amplitude maior ou amplitude menor. Vai agrandar mais ou menos. Vai ser exatamente o B. Esse C aqui, gente, a gente vai ver muito bem nos problemas daqui a pouco, ele está relacionado exatamente com o período. Ele vai te dizer o período, qual é o período da função. Ou seja, em quanto tempo a função volta a repetir, né? Que é a função periódica. E esse C é quem diz isso. E o D, ele vai exatamente fazer esse movimento no eixo X, tá certo? Para a direita, para a esquerda. Bom, então, em geral, essa mesma análise vale aqui, né, para o cosseno, mas, em geral, são essas expressões que aparecem. E eu coloquei aqui, né, como é que a gente calcula o período de maneira geral. O período para uma função dessa, com essas transformações, é 2π, que é o período original, dividido pelo módulo do C. Por que módulo de C? Porque esse C pode ser positivo ou pode ser negativo, né? E aí, período, a gente está pensando como um número positivo. O período é um número para a qual, a partir de um certo momento, essa função volta a se repetir. Então, o caso do seno e cosseno, depois de 2π, a função volta novamente a se repetir. Por isso que o período é 2π. Em outras palavras, eu estou dizendo para você que o período é exatamente isso aqui, esse comprimento aqui, ó. Isso aqui é o período, ou seja, quanto tempo eu demoro, né? Para poder sair aqui do zero e completar o gráfico, né? Exatamente 2π. Bom, quero então agora mostrar para vocês como é que a gente pode dar uma olhadinha então como é que caem essas questões. Então vamos para essa primeira questão. Nessa primeira questão, ele tem o seguinte. Então essa foi uma questão do Enem, de 2014. Só uma observação, né? Eu sempre costumo pensar o seguinte: qual é a melhor forma que você tem de se preparar para uma prova? A melhor forma que você tem para se preparar para uma prova, seja lá do Enem, concurso, o que for, é estudando pelas provas daquele concurso, daquele evento que você vai fazer. Então, se você vai fazer a prova do Enem, você precisa saber bem como é que o Enem cobra essas questões, qual é o estilo dele. Então, ajuda bastante vocês estudarem treinando pelas questões do Enem. Então, acho que é interessante a gente sempre trazer e fazer questões aqui dos Enem passado ou de estilo parecido, para que a gente possa treinar e chegar lá bem familiarizado com essa forma, né? Bom, e aí a questão vai dizer o seguinte: uma pessoa usa um programa de computador que descreve o desenho da onda sonora, correspondente a um som escolhido. A equação da onda é dada no sistema de coordenadas cartesiana por y igual a A vezes seno B, abre parênteses, x mais c, em que os parâmetros A, B e C são positivos. O programa permite ao usuário provocar mudanças no som. Ao fazer alterações nos valores desses parâmetros, a pessoa deseja tornar o som mais agudo e, para isso, deve diminuir o período da onda. Aí ele pergunta,
único ou único parâmetro ou parâmetros que necessitam ser alterados é ou são. Então ele quer saber para a gente aí qual é, daqueles parâmetros que ele colocou ali, que aparece ali, que parâmetro está relacionado com o período. Foi o que a gente estava comentando há pouco, tá certo? Porque no final do dia ele quer saber, a pessoa deseja tornar o ângulo mais agudo e para isso deve diminuir o período de onda. E aí a gente precisa então olhar para o slide anterior, ou seja, para o que eu acabei de falar agora, sobre aquelas transformações. E eu disse para vocês o seguinte, olha, gente, o que está relacionado com o período é exatamente o termo que multiplica o x, a variável x. Então, você tem aqui uma função do tipo, deixa eu só mudar aqui a cor, botar uma cor mais vibrante aqui, para vocês estarem mais vibrante. Pronto, vai aqui. Você tem aqui a função y igual a seno... Ai, opa, gente, aqui não tá legal. Deixa eu só corrigir aqui, perdão. Borracha. Caneta. Pronto, então é A seno de... Vou fazer esse produto aqui, ó, gente. B vezes X, BX. B vezes C, dá B, C. Então, foi isso que ele deu aí pra gente, tá bom? Então, o parâmetro que multiplica x é o B. Então, deixa eu aqui só. Agora trocar. Vou botar um verde aqui. Deixa eu ver se foi. Foi. Então, esse daqui, ó, é o parâmetro que multiplica x. O que significa? Isso significa que esse é o parâmetro que está relacionado com o período. Então, qual seria a resposta correta? Seria o item B. É o item B a resposta correta, porque é o B que diz que o parâmetro que necessita ser alterado, tá certo? Então, apareceu questão que envolva período, fique bem ligado nisso. Quem vai ditar esse período é exatamente a constante que está acompanhando o x, tá bom? Ele é que vai dizer se você precisa de um período maior ou menor e as devidas alterações. Bom, essa foi tranquila. Eu coloquei para mostrar para vocês que parecem questões simples e que vocês precisariam apenas saber informações básicas. Nesse caso aqui, a informação que necessitava saber era essa, que o período é determinado por esse termo. Agora, vamos para uma outra questão. Essa outra questão, a gente vai precisar fazer já uma análise um pouquinho mais cuidadosa, tá? E aí vamos a essa questão. Primeiro, vamos ter esse cuidado de ler e interpretar. No Enem, essa interpretação é fundamental, tá? Vocês precisam ler com cuidado e vá grifando os pontos mais importantes, tá? Então, deixa eu caminhar aqui a cor. Vamos... vermelho, porque vermelho é vida, sangue, né? Bom, essa foi uma questão do Enem de 2017. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo, olha aqui, a função é A mais B cosseno de KT, em que A, B e K são constantes reais positivas. E T representa a variável tempo. Medida, isso aqui é importante, a variável tempo medida em segundos, unidades. É sempre importante vocês terem cuidado com as unidades que aparecem, tá, gente? Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões. Então, o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões. Vou destacar aqui e eu converso com vocês sobre essa expressão daqui a pouco. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados. E aí tem essa tabela que o Enem apresenta. Pressão mínima, 78. Pressão máxima, 120. Número de batimentos cardíacos por minuto, 90. E aí, nessas condições, ele quer saber a função P de T obtida por este cientista ao analisar o caso específico. Temos aqui as opções que ele deu. Então, vamos lá. Vamos parte a parte. Primeiro, eu preciso observar aqui, de cara, que ele está falando de pressão mínima, pressão máxima. E aí, lembra que eu comentei para vocês que o máximo que o seno pode assumir é 1 e o mínimo que o seno e cosseno, né?
é menos 1. Então, esses são os valores máximos e os valores mínimos. Só que quando a gente está agora com as transformações, a gente precisa analisar isso com cuidado. Por quê? Porque se a gente tem uma constante aqui, vamos pensar aqui nessa função aqui, que eu coloquei aqui, f de x igual a mais b, vou fazer com seno, mais indifere, tá? Vou botar aqui kt mais c, por exemplo. E o que acontece, gente? O cosseno é no máximo 1 e no mínimo menos 1. Só que aí, vamos olhar aqui para essa constante. Se essa constante daí for negativa, isso significa que o cosseno, se o cosseno for negativo, vai ficar positivo. Se essa constante for positiva, aí o máximo vai ser 1 e o mínimo vai ser menos 1. Mas se ela for negativa, gente, isso inverte. O máximo, na verdade, vai ser menos 1 e o mínimo menos 1. Por quê? Porque se ela for negativa, quando o cosseno der 1, eu multiplico por ficar negativo aqui. E se for positiva, não altera. Isso é importante, essa observação, para o que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou voltar aqui. E aí, então, bora primeiro entender isso aqui, o que significa. A pressão máxima é 78, então eu tenho aqui. Vou pegar aqui uma outra folha. Eu tenho que... aqui. Eu tenho que P de T é igual a mais P cosseno de KT, certo? E aí ele já me disse que a pressão mínima é 78. Então significa que 78 vai ser A mais B. Como A e B são positivos, quem vai dar o mínimo da pressão, dessa função pressão de T, é quando o cosseno for mínimo. E o máximo dessa pressão de T vai ser dado quando o cosseno for máximo. Por quê? Porque as constantes A e B são positivas. Então, é o cosseno que vai te dizer qual é a pressão máxima e a pressão mínima, tá? Então, o máximo do cosseno te dá a pressão máxima e o mínimo do cosseno te dá a pressão mínima. Porque se eu tenho um máximo aqui, que é 1, eu vou ter aqui essa soma máxima. Se eu tenho um mínimo aqui, eu vou ter que essa soma aqui é mínima, tá bem? Então, 78 é o A mais B vezes 1, que é... vezes menos 1, que é exatamente o mínimo do cosseno. E, por outro lado, 120 vai ser igual a mais B vezes 1, que é o máximo da função cosseno. Então, eu tenho esse sistema. É um sistema com duas incógnitas, duas equações. Bora resolver esse sistema aí. Então, é A menos B igual a 78 e A mais B igual a 120. Então, A mais B igual a 78. A menos B. Pega aqui. Eu me engancho um pouquinho com essa coisinha, gente. Bom, então A menos B 78 e A mais B igual a 120. Pronto. Então, eu observo o seguinte, você tem duas incógnitas e essas incógnitas aí, você observa que eles estão com sinal, o B está com sinal trocado, né? Ou seja, oposto. Então, eu uso a soma. Faço o método da soma. Somando essas duas equações, você tem que 2A. A mais A é 2A, B menos B dá 0. Isso aqui vai dar 198. Tá? Somar os dois aí. E aí, o que acontece? Você descobre, então, que o A é igual a 198 dividido por 2, ou que o A é 99. Então, achei o A. Uma vez que eu achei o A, eu substituo em uma das duas equações e eu encontro o B. Então, por exemplo, A menos B é igual a 78. Então, eu tenho que 99 menos B é igual... desculpa que saiu ruim. É igual a 78. Ou seja, B
que eu quero é igual a 99 menos 78. Ou B é igual a 21, né? Porque se eu somar 21 com 78, eu tenho exatamente 99, tá? Bom, gente, encontrei A e encontrei B. Vamos voltar lá para as questões. Quais são as possibilidades? O item A, 99 mais 21, tá? Poderia ser o A. E poderia ser o item C, tá? O que a gente precisa saber agora? Eu preciso saber qual é o período, tá? Porque aqui no item A eu tenho 3πt e no item C tem 2πt. É o que falta. E aí, para descobrir o período, lembra que eu falei para vocês que aquela parte que eu grifei lá? Um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. O que ele está dizendo para a gente? O batimento cardíaco aqui representa uma função, essa função, né, uma variação do cosseno, tá? E aí o que acontece? Você tem... Ai, perdão, gente. Perdão, só porque eu desenhei aqui o... Enfim, é só representativo, porém, para a correção da coisa, deve ser o gráfico do cosseno. E o gráfico do cosseno, a gente já sabe que o cosseno de zero, ele começa com 1. Tá, aqui, cosseno de zero. Bom, e aí o que ele está querendo no final do dia? Ele quer exatamente, ele está dizendo exatamente que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões. Então a pressão, ela começa, ela assume o máximo, o mínimo, e aí volta a se repetir. Essa informação, ela diz exatamente que um batimento cardíaco é o período, tá certo? Então, cada batimento cardíaco, você tem essa sequência, tá? Esse máximo e esse mínimo. Bom, e aqui ele deu uma informação que é importante. Ele diz que é medido em segundo, tá certo? E ele deu mais. Ele disse que o número de batimento cardíaco por minuto é 90. Então, vamos pensar aqui. Volta aqui. Então, você tem que pôr a questão aqui do gráfico. 90 batimento cardíaco por minuto. Só que 1 minuto e 60 segundos. Por que eu vou fazer isso? Vou botar aqui B de batimentos, tá, gente? Porque ele já disse lá que é medido em segundos. E eu quero saber quanto é que um batimento cardíaco representa, tá certo? E aí, fazendo essa conta daqui, essa regra de 3, a gente vai ter exatamente que isso é 60 sobre 90, simplificando aqui, e vou ter exatamente 2 terços. Tá. Então, esse número aí, ele é exatamente o seu período. E o que a gente precisa descobrir aqui? Eu preciso descobrir exatamente o K. Desculpa. O K ele não me deu. Então, KT, esse K aí, tá? Vai estar relacionado com esse. Ou seja, eu já sei, pelo que a gente acabou de ver, que o período de uma transformação é dado por 2π sobre K. Tá certo? Que é exatamente o Kzinho que multiplica lá o T. Por outro lado, eu descobri que esse número tem que ser 2 terços. Ou seja, eu tenho que 6π tem que ser igual a 2K, ou seja, K tem que ser igual a 3π. Isto é, esse daí é, na verdade, o período. Então, se a gente voltar para a questão aqui, não tem jeito. Tem que ser o item A, tá? Esse daqui é exatamente a resposta, tá bom? Então, tem que ter cuidado ao vocês analisarem. Primeiro, observem que precisa analisar quando o seno e o cosseno é máximo e quando é mínimo. Analisar os números que estão multiplicando, tá, gente? Como as constantes ali são positivas, então, quem vai dizer se a expressão é máxima ou mínima é o seno e o cosseno, tá? E o outro ponto é vocês observarem bem essa questão do período.
tá? E aí, que informação ele vai dar ao período? Então, vocês devem logo pensar. Ele já colocou ali que medida e se considere o batimento cardíaco que representa um intervalo de tempo. Então, tempo aqui, a grande sacada dessa questão é perceber que esse tempo que ele está dando aí é exatamente o período que a gente precisa, tá certo? Bom, e aí, para a gente, então, finalizar, eu queria só comentar essa última questão. A questão anterior, as constantes eram positivas, mas as constantes foram negativas. Eu queria que vocês tivessem cuidado com isso, tá? Vamos olhar essa questão aí, e aí eu queria fazer um comentário sobre ela. Então, essa aí é uma outra questão do Enem. Um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de ar-condicionado de um escritório, que está desregulado. A temperatura T em graus Celsius no escritório varia de acordo com a função, e ele dá essa função daqui, tá, gente? Sendo H o tempo medido em horas. A partir da meia-noite, perfeito. A e B, os parâmetros que o técnico precisa regular. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse 26 graus e a mínima 18 graus. E que, isso aqui é importante, durante a tarde a temperatura fosse menor do que pela manhã. Quais devem ser os valores de A e B para que o pedido dos funcionários seja atendido? O que vai dar o detalhe dessa questão é exatamente o pedido dos funcionários, né? Porque ele quer que durante o período da tarde a temperatura seja menor do que o período da manhã. E que isso sugere, gente? Se você pensar aqui para essa questão, TH é igual a mais B seno, aí tem esse π sobre 12, que multiplica H menos 12. Então, significa que à medida que as horas vão passando, tá? Essa expressão daqui ela vai se agrandando, vai aumentando, né? Só que aí tem um detalhe, né? Eu quero que à medida que o tempo passe, né, que o tempo aumente, que esse valor diminua, porque tem a temperatura. Então, isso sugere para a gente, ele não disse os sinais da temperatura das constantes A e B, os parâmetros A e B, ele não disse que era positivo, tá? E aí, mas essa informação nos sugere, então, que há uma relação trocada. Ou seja, eu vou colocar aqui para vocês, você tem aqui que a temperatura é igual a A mais B, seno de π sobre 12, H menos 12, tá? Observe que quando a gente está falando de máximo e mínimo aqui, essa expressão daqui, em geral, elas nem vão importar, né? Porque independente do ângulo, o máximo é 1, independente da expressão, né? O máximo que o seno vai assumir é 1 e o mínimo que ele vai assumir é menos 1, tá certo? Aqui vai ter relação, né? Porque ele está falando com relação à hora, né? Aumentei a hora, essa expressão era para ser maior. Como ele quer o contrário, o que ele está dizendo para a gente no final do dia é isso, gente. Ele está dizendo que você faça a relação contrária. Isto é, ele diz para você que quando o máximo que o cosseno assoma vai ser menos 1, isso aqui vai ser o máximo, e o mínimo menos 1. Desculpa, mais 1, tá? Vou exatamente fazer a relação contrária. Por quê? Porque quando eu estiver no ápice, no ápice das horas, eu quero a temperatura menor, ou seja, eu quero mínimo. Quando eu estiver nas horas iniciais, eu quero que a temperatura seja maior. Então, essa frase aqui, ele nos diz, é a frase que é importante para que vocês entendam que vocês precisam fazer essa troca. E se vocês não fizerem isso aí, vocês vão marcar a questão errada, porque o Enem é feito para que você se atrapalhe. E aí, é importante que você tenha cuidado para isso. Então, vamos lá. Feita essa consideração, a questão se torna simples agora, porque eu quero o seguinte, ele quer que a temperatura seja mínima à tarde e máxima pela manhã. Então, eu vou ter que A mais B, que multiplica menos 1, seja 26, e que A mais B, que multiplica 1, seja 18. Ou seja, vou querer que o máximo, né? Por que eu coloquei aqui? Porque o máximo está sendo menos 1, temperatura máxima. E a temperatura mínima, eu quero que seja 18. Então, eu vou pegar o máximo da função seno. Essa inversão. Bora fazer aqui. Então, vai ficar A menos B igual a 26 e A mais B igual a 18. E aí, de novo, a gente somando aqui, eu vou ter
2A igual a 36, 50. Tá. 18, fazendo a conta aqui, né? 14, 4. Exatamente 44, né? 44. Então A é igual a 44 sobre 2, que A é igual a 22. Tá? E aí, achando o A aqui 22, eu substituo uma das equações que eu tenho, né? Por exemplo, A mais B igual a 18. Então, 22 mais B igual a 18, ou seja, B tem que ser igual a 18 menos 22 e B tem que ser igual a menos 4, tá? E ó, voltando aqui para a questão, observe, gente, se vocês não tiverem cuidado com essa troca, a gente poderia ser o item B ou poderia o item C, tá certo? E o item correto é o item B, mas se vocês não tiverem cuidado com essa observação dele, vocês marcariam o item errado. Pronto, gente, por hoje foi isso, tá certo? Estudem muito e a gente se vê em um próximo encontro. Um grande abraço.